Vamos lá. Então, o que aconteceu? Essa semana eu fui dar aquela palestra não, fui falar com o pessoal e nós falamos do umbral. Eu falei, poxa vida, era um bom assunto para a gente discutir sobre umbral aqui. Que as pessoas, foi muito interessante, né? Que a hora que eu falei no umbral, teve gente que falou, não, eu não vou para o umbral. Já tá. É o da terra? É o daqui? Então, daí eu achei que a gente devia conversar um pouco. Todo mundo sabe o que é umbral? Sabe? Primeiro, é um lugar físico? Na verdade, assim, o grande problema é que quando a gente fala nessas coisas, o pessoal lembra do catolicismo, que todo mundo tem aqui, principalmente aqui, essa é a história do catolicismo. De céu, de inferno, purgatório, né? Então acha que quando você vai para o umbral, você está indo para o inferno. Sabe uma coisa que ficou muito forte há anos atrás? Foi aquela novela Viagem. Ela trouxe o umbral fisicamente, né? Mostrou aquilo. E eu acho que faz sentido o que eles mostraram, porque a pessoa se coloca naquela condição, né? Que tinha aquele Alexandre que saía. E isso ficou muito forte para as pessoas começaram a ver mais ainda aquela situação como umbral, né? Porque imagina a pessoa achar que o cara fica lá passando pelo aquilo que ele plantou, uma condição ruim. Como se... Porque coisa ruim mesmo, se a gente for pensar, são as trevas. É ir lá para baixo. Não é o lugar que ele está pagando, aquele que ele fez a maldade, no umbral não ele é. está pagando. O umbral que eu acho, na minha opinião, é o seguinte: quem criou foi a parte dos kardecistas, os espíritos. Eu não vou para o umbral, eu quero ir mais para cima. Eu penso assim, não quero para cima. Não. Mas vai passar por lá. Não. Vai passar. Todos vão passar. Porque o que é umbral? Todos vão grau passar. moral, Não vou passar. Não é a hora que você revê tudo aquilo que você Primeiro, fez, Eduardo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem definir. que pensar Então você vê. é um lugar físico, ou você, Não é. você Lógico se que não. remete a essa condição. mas as pessoas entendem É um lugar físico. como se fosse um lugar Porque faz a materialização do pensamento, eu acredito. Na Você verdade, acredita, mas você- o que o umbral é aqui. É a continuação da vida. Sim, aí tudo bem. a outra etapa, não? É a continuação da vida. Você viveu assim, ó. Não, eu acho que eu sou bonzão. Eu acho que eu tenho que ter dinheiro. Eu acho. Então você vai para um lugar onde você vai continuar se achando assim. Se você não se melhorou, se você não se modificou, você continua. Ou se você se melhorou, você vai para um lugar melhor. Você vai se juntar Na a mesma pessoas sintonia. que têm a mesma energia e cria aquela... Cria aquela situação. Eu mesma mudei, né? Eu já falei isso aqui, que eu mudei a forma de ver o que era umbral depois daquela palestra da Dona Guiomar, que a gente foi lá. Porque o que hoje eu vejo que é umbral? Aqui a gente esconde as coisas que a gente faz, que a gente pensa. Quando a gente sai desse plano, tudo está escancarado. Então, se você pensar alguma coisa, o outro está vendo o que você está pensando. E aquele é o lance da galinha passar na frente o tempo todo, né? Que é aquela história que a Dona Guilherme contou. Então, se você matou aquela galinha, não adianta se esconder, porque ela vai ficar passando na sua O cara. cara e te roubou uma enlouquecendo. galinha e ficou o resto da vida dele ficou com aquela coisa, eu roubei a galinha, matei a galinha. A hora que ele morre, a imagem da galinha volta. Porque vai vomitar. E ele não tem o que fazer, porque não vai sair da sua frente. Então, Isso é umbral. Eu vejo que é ficar martelando as coisas que você errou até você conseguir vencer aquilo. E aquilo deve dar um sufoco, deve dar um desespero você ver o raio da galinha passando na frente. E todo mundo vendo que você errou. Porque eu acho que retoma um pouco aquilo que você já falou de consciente e inconsciente. Sim. Então, o umbral nada mais é que a continuação da nossa vida. Agora, lembra, e isso é uma outra coisa importante. A gente está encarnado, a energia da gente nesse planeta é o mesmo da energia lá do outro lado? Não.
tipo, até a energia física é outra. Lá é muito menos denso, lá é muito menos concreto, né? Não tem essa parte física. Então se você veio em várias vidas, em várias encarnações, para se purificar, aqui é uma coisa densa. A hora que você vai para lá, tem a parte densa. E você tem que tirar essa parte densa de você. Então é por isso que todas as pessoas não saem daqui e vão para lá, direto. Porque nós não somos luz. Porque, não. Nós não somos um padrão de evolução. Não é só isso. Jesus Cristo, quando morreu, foi para onde? Jesus Cristo é o padrão moral de amor e de energia boa. Ele foi para onde? Onde é que está escrito na Bíblia? Não sei não. Foi para lá embaixo. Por quê? Porque ele tinha um padrão vibratório Denso por causa do denso, aqui. ele tinha que eliminar aquele padrão vibratório. Vamos pensar assim, mas não é a mesma coisa. Purgar aquela energia É densa. uma purificação mesmo. Exato, é normal, você tem que passar. Você é físico. Como é que você vai passar para o outro lado se você não tirar aquelas coisas que é ruim? Certo que Cristo não foi só para... Ele tinha a parte física. Imagina todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela forma, pensamento que estava em cima dele. E ele vai, eu vou sair daqui, eu sou bonitinho e jogo para fora. Não, tudo é regido por leis físicas. Ele, claro que, como ele já sabia disso, o que ele foi? Por que ele foi lá no fundo? E ficou 30 dias lá, nas trevas. Ele não foi nem para o umbral, ele foi para as trevas direto. Porque ele foi lá dar a oportunidade para aquelas criaturas que estavam nas trevas. Agora ele lá em cima, com aquela energia rarefeita, com aquela coisa, ele consegue ir lá nas trevas? Não, ele tem que mandar gente. Então ele foi para lá para isso. Para tentar... Existe um planejamento. Para mudar as pessoas que estavam lá. Aproveitou a condição da energia dele e foi para lá. Ah, não, eu sou melhor que Cristo, então eu vou direto lá para... Não é. Chico Xavier ficou pelo menos 7 dias aqui. Ficou. Pode? Ficou. Tem que tirar aquela carga do físico. O físico dele, ele tinha um monte de doença, um monte de coisa. Ele tinha que deixar aonde? Aonde é o lugar certo. Depois ele vai. Então, quem acha que não vai passar no umbral, vai passar. Mas aí quando você fala isso, por exemplo, do Chico ter ido para o umbral, esse umbral é uma ligação energética. Agora, aí a gente tem que ver, o que é umbral. Umbral não é um inferno, umbral não é um purgatório onde você vai sofrer. Você vai sofrer aquelas condições que você plantou durante toda a sua vida. Ah, eu sou bonzinho, mas falo mal do outro. Ah, eu sou bonzinho, mas eu desejo mal pro outro. Ah, eu sou bonzinho, mas chuto o cachorro. Sem ninguém ver, mas tá chutando. Então, aquelas coisas... se abre, né? Exatamente. É um negócio, o cara roubou só uma galinha na vida dele. Foi lá pro outro lado e viu a galinha passando. Mas aí depende do que ele cultivou no sentido evolutivo, de compreender que naquele momento era o que ele podia fazer. E se ele vai para lá e a tela se abre, ele sabe que naquele momento ele fica tranquilo. Mas ele sabe que ele precisa enxergar tudo aquilo, ele vai enxergando e vai corrigir para você. Por isso que Chico fica só 17 dias. Porque não precisava ficar mais que isso. Porque ele já conseguiu entender todo aquele processo que isso, ele simplesmente foi um processo. Tem os livros que falam, já tem o Brasil, né? Das visível, né? Tudo aquilo que... Então, imagina você sair da água. Você está no meio da água, lá no meio do mar. Você sai do meio do mar, ah não, eu não estou molhado, eu já vou direto vou deitar na minha cama. Tá certo isso? Você não vai molhar nada, não vai estragar nada? É físico. Por mais que as pessoas falem, todos os planos... É um estágio de passagem. De passagem. Agora, tem gente que vai ficar pouquinho tempo, porque já está realmente, já não precisa depurar tanto. Certo? Aí também, e tem lugares lá, no umbral tem várias colônias, no umbral tem vários hospitais,
que são as pessoas atendidas. Então, se o cara só precisa tirar aquela crosta mais grossa que está dele, só precisa tomar um banho de caco de telha para tirar, ele vai, passa lá, toma banho num dia, no outro dia ele está bom. Então as colônias de recuperação de doentes também ficam nesse umbral? Sim, depende, aí que Pra tá. depois, Dependendo do grau da doença. Mas aí são colônias também Eu diferentes. não lembro o nome daquele filme. Tem um O Nosso Lar fala bem disso. O André Luiz Sim, passou essa direto para lá. Mas eu não via ela como dentro de um umbral, eu via como separada para depois que você tiver O nosso lar está no umbral. é a mais próxima da crosta, né? É uma das mais próximas da crosta. O nosso lar está no umbral. Quem acha que eu vou para o nosso lar? Porque os lugares felizes, os lugares melhores, estão mais para cima. Você pode ver, os guias mesmo falam aqui. A nossa casinha não é lá no nosso lar, é lá no outro cantinho. Eles falam isso. Eles não falam que eles estão no lugar melhor, estão lá no nosso cantinho, não é no nosso lar. Pode ser que seja para baixo, que seja uma colônia, que esteja ajudando as pessoas. Pode ser que seja para cima. Eles não vão falar. Tá? Uma que eles não precisam falar. Ninguém precisa saber onde é que eles estão. Mas na verdade a importância disso tudo é a gente olhar para o eu agora. E isso, se melhorar agora, os erros que já foram cometidos, você vai ter que pagar. Como eu digo, eu já eutanasiei muito cachorro. Vou pagar por isso. Tem história. Não, eu vou ficar agora, eu não eutanasio mais, eu sou bonzinho. Não. Mesmo eu não sabendo que era errado, eu tentando ajudar, eu fiz uma marca. Fora as milhares de outras besteiras que eu já fiz na minha vida. Tá? Como todo mundo, se alguém fez besteira, graças a Deus. Mas eu fiz muita coisa errada. Eu vou pagar muito. E a forma de pagar é corrigir de alguma maneira. É entender. Às vezes você não vai corrigir. Você vai entender. Aquilo está errado. Poxa vida. Então, só que no próprio umbral existem cidades. É como aqui. Quem lê um pouquinho mais profundo, mais assim, tem cidades das pessoas viciadas em drogas, viciadas em álcool, viciadas em sexo, viciadas em todas essas coisas. Onde os iguais se encontram. Exatamente. Que eles estão lá para se ver. E aí tá. Tem condições que essas pessoas nessa cidade vão, em vez de querer melhorar, elas vão continuar vindo aqui para a Terra, porque é mais perto, para poder sugar essas coisas. Aí elas vão se afundando e vão penetrando. Aí elas vão para as trevas. Vai descendo. Aí vai descendo. Porque são várias escalas, várias coisas. O suicida, o Vale dos Suicidas era um grau, só que uma camada mais, assim, profunda, mais perto já onde ficam as desgraças. André Luiz foi. O André Luiz foi no Vale dos Suicidas. Como a gente com certeza, aqui todo mundo come farinha branca, todo mundo já comeu farinha branca, né? Toma café. Explica muito bem. Vai. Olha o que eu faço. Explica muito bem essa coisa do umbral, de todas as divisões. Vai pra mim. Não tem desculpa. Tá. É uma reciclagem também. Sim, é uma reciclagem. É uma É uma reciclagem. retomada de tudo, né? E assim, pode demorar uma semana, mas o normal é ficar 5, 6, 10 anos. Isso é normal. Isso é normal. Eu perguntei a pessoa assim, de uma pessoa que veio aqui e deixou um nome aí, eu perguntei dela, poxa, mas ficou 20 anos lá no umbral? A Joaquim falou, só 20 anos. O tempo Lá é diferente. é diferente. O tempo nosso é errado. Quando a gente pensa, não é, cada um tem seu tempo conforme a sua partícula energética. É que a condição do planeta cria um tempo. Porque o tempo está relacionado com a parte física. Angela. Então, quando a parte física é menos densa, o tempo é mais rápido. Mas agora mesmo, o tempo está passando rápido. Está passando muito rápido. Cada um tem seu conceito, cada um tem seu tempo. É que a gente criou. Por isso que eu falo, o umbral vai depender de cada um. De repente, o umbral
Para você vai ser, não, eu tenho que ficar aqui sentado sem fazer nada. Entendeu? Mas a volta quando você volta. Qual é o tempo? Você sai daqui, você vive aqui 80 anos. Quando você volta para o lado de lá, qual é o tempo que você volta? Cada um fez o seu tempo. É segundos, questão de segundos, você volta no mesmo lugar. Pelo que eu estou entendendo, ele vai ter a visão e ele vai ter consciência daquilo que... Dos erros dele. Porque lá não tem mais nenhuma máscara, não tem nenhuma proteção. Você é o que você é. Aí vai depender dele se ele quer se consertar ou não, quer corrigir ou não. Ou quer e dependendo do tamanho do erro, você vai para diferentes colônias, você vai para diferentes lugares, você vai para diferentes atividades. E aí demora. Um exemplo. Pior que ele não sabe disso aí. Aí por isso que é como você acabou de falar, tem Vai uns ficar lá que e é volta no rápido lugar e não e que sai vai nada. ficar ali, mas é como se fosse uma purificação. Isso, e tem vários graus. Por exemplo, uma pessoa que tem consciência, por exemplo, a reencarnação, segundo informam, tem uma fila enorme. Tá? Parece que são 10 bilhões de pessoas que estão esperando assim. E tem gente que está esperando há 200, 300 anos. Porque é só que nesse corpo, bom, lá também, mas o resgate que a gente consegue fazer aqui é muito rápido. Muito rápido. É lei também da física. Quanto mais denso, maior a energia. Quanto menos denso, menor a energia. Se eu estou num lugar concentrado de energia, eu recupero a minha energia muito mais rápido do que num lugar lá menos denso. Sabe o que eu tenho assim muito claro na minha cabeça? Mais uma vez eu vou falar de novo, depois daquela palestra, muita coisa mudou. Eu visualizo uma situação, você falou do lance da eutanásia, né, por exemplo. Eu tomei, nessa existência, eu tomei consciência de que a eutanásia não pode ser feita, né? E aí, a partir dessa consciência, foi muito difícil, eu chorei, me culpei, enfim. Aí, se a pessoa não tem essa consciência aqui, a hora que ela chega lá, isso é escancarado. O choque, eu acho que é imenso. Vai mostrar todos aqueles cachorrinhos que ela mandou matar, todos aqueles bichinhos que ela mandou matar. Eu acho que o choque é pesado, diferente do que aconteceu, por exemplo, comigo nesse momento que eu tô aqui e que eu fui digerindo isso devagarzinho e tentando compreender, ouvindo um, ouvindo o outro e assimilei isso pra mim. A forma que eu vou olhar isso lá, quando eu passar pro outro lado, né, como todo mundo fala, a forma que eu vou olhar isso é totalmente diferente de uma outra pessoa. E outra, eu consigo tentar compensar a besteira que eu fiz fazendo bem. Então, se eu sei que aquilo é errado, eu vou tentar falar pra todo mundo e para que todo mundo possa evoluir junto. Isso. Agora, lá, você não pode falar nada, você fica paralisado. É o que eu entendi. Não necessariamente. Falou, depende lá do você, grau. Depende ela do deu grau. aquele exemplo assim: se Eu o não cara primeiro ficou parado momento- aqui sem trabalhar, se ele é folgado e ficou querendo sem trabalhar, a hora que ele chega do outro lado, ele vai ficar parado os 20 anos olhando, porque ele não pode trabalhar naquele momento porque ele não sabe fazer isso. É esse exemplo que ela deu, que ficou claro. Isso. Então eu não vou poder conversar com as pessoas, isso é exagero, Não, porque tá? ali é Mas resgate seu. Não é resgate, você não pode ajudar as outras pessoas. E Então, a outra pessoa não está te escutando. e eu não posso fazer mais Porque nada. você tá parado olhando o que você fez. Eu só posso me redimir, né? Assim, O problema é comigo seu. mesma. Você Isso, Mas eu tenho você que tem que voltar se na Terra pra poder resolver. fazer a diferença. Nem sempre. Mas por isso o desespero Por das exemplo, pessoas encarnadas. uma pessoa, vamos tomar o livro Todos os Animais Merecem o Céu, Marcel Benedetti. Ele botou lá naquele livro que, em casos de o animal estiver sofrendo, o recomendado é fazer eutanásia. Ele vai precisar voltar aqui para pagar isso? Não necessariamente. Se ele trabalhar lá, ele consegue recuperar muito isso. Só que demora muito mais que se ele voltar. Sim. E Entendeu? outra, É tem só que ter essa isso. consciência e passar para um outro nível para conseguir agir assim. Exatamente. Enquanto Não você é consegue fácil. digerir tudo aquilo, é muito tempo paralisado. Né? E Não aqui é rápido. muito tempo. Comparado aqui. Não, comparado aqui então, é mais isso que tempo. eu falo. Comparado aqui imediatamente você pode tentar corrigir teu erro e melhorar. Mas você vai continuar, de todo jeito você vai ter que pagar por esse erro. Assim, sim. Depois lá, sim, você vai ter que, na verdade, pagar não. Você vai ter que evoluir ao ponto de conseguir olhar aquilo de Eliminar uma aquilo forma ali. diferente e conseguir jogar isso pra
fora. Esse pagar tem que ser entendido que não é castigo. Isso é outra coisa importante. Umbral não é castigo. O umbral é limpeza. E compreensão, Tomada parte da de compreensão. consciência para buscar atitudes novas, agir de forma diferente daquilo que eu fiz. Isso. E quando eu reencarno, eu vou ter a oportunidade De botar em prática. De passar pelas mesmas situações que um dia eu não fiz direito para fazer o melhor agora. Por isso que a gente tem que ficar atento agora. Isso. Mas E aí quem... onde fica aí o dono que levou para fazer a Na mesma situação. Também ele vai pagar do jeito dele. No mesmo. Só que, de repente, o cara foi o que acontece muito, o veterinário induziu. Então a responsabilidade maior é do veterinário. Não, ele foi lá e queria matar. E o veterinário não queria. Aí ele levou em 5 veterinários, achou 1. A responsabilidade maior é dele. Então, porque é isso que tá, tudo depende. Não E tem depende forma. também... O que é importante entender é que o umbral é uma purificação. É uma tomada de consciência. Tá? Agora, as trevas é quando você faz o mal. Por exemplo, uma pessoa que tem um poder que pode ou ajudar ou prejudicar as pessoas. Aí ela escolhe por prejudicar. Aí ela vai já, muitas vezes, direto. Mas ela só vai fazer isso porque ela cultivou em outras vidas a mesma coisa. Ela tem consciência. Ela tem consciência do que ela está fazendo e repetiu esse erro várias vezes. Aí ela vai lá pro fundo. Então, uma coisa é fazer por maldade, mas no mesmo assunto. É fazer por maldade a eutanásia, porque tem prazer de matar o bicho, ou fazer porque está achando que está sofrendo e naquele momento é o que ele compreende que é melhor. Depois ele vai compreender que não é isso e modificar. Agora, e quem morre e fica aqui, que não vai? Ele Fica está preso, bravo, está preso. Sim, Ele está é uma bravo. forma, é umbral. Ele aqui é umbral. É umbral. O pessoal fala que é onde começa o umbral, na ponta do seu nariz. Porque na verdade o umbral é simplesmente você perder esse corpo físico. Só isso. Você perdeu o corpo físico. Aí se perdeu o corpo físico, as energias estão todas abertas. E fica aqui fazendo maldade, vai se prejudicando. Cada um faz o que Vai se quiser. prejudicando, né? Cada um faz o que quiser. Mas ele tem a consciência se ele ficar aqui. Quantas fazendo- pessoas a gente já pegou lá embaixo que a pessoa não sabe que morreu? e aquelas que vão perdendo a forma, porque continua, né? Se a pessoa continua se ligando às coisas ruins, ela vai perdendo a forma, chega a ficar com um pensamento tão só naquela coisa que consome o corpo e vira um ovo, que são as formas ovoides. Sair disso. Aí mesmo nessas formas, tem equipes, tem pessoas que vão lá, pegam esse ovoide e levam no lugar protegido. Porque esse ovoide, se for realmente muito ruim, as outras pessoas pegam para fazer o mal. Mas aí já está penetrando nos abismos. Como tem gente que já vai direto para o abismo porque é mal mesmo. E essas pessoas, como será que conseguem reencarnar? Elas têm que passar, têm que conseguir purificar um pouco para poder Mas, por reencarnar. exemplo, uma pessoa que nasce toda defeituosa, ela reencarna, pode ser uma coisa ruim, ela reencarnou. Mas mesmo assim ela teve que ter alguma forma de redimir-se para ter essa oportunidade. Porque se ela quiser vir na maldade com consciência, ela não consegue se reencarnar. Ou temos falantes que conseguem fazer isso. Alguém coordena alguma falante que consegue? Isso é uma coisa que eu tenho bastante dúvida. O quê? Tem a tríade, Eu não estava porque estava uma conversa paralela. não sei se é a tríade, aquela tríade que você está me fala disso. O quê? De que, por exemplo, pessoas que ainda têm muita maldade no coração e não passaram por esse processo de se redimir. As falanges do mal que se fala, né? Não sei se é essa nomeação, Sim. eles conseguem inserir, fazer a reencarnação de um ser desse aqui na Terra? Também. E como é essa permissão? É complexo isso, né? Para ter a oportunidade de ter o Nós contato Tem com muitas o bem. pessoas que precisam de oportunidade. Você não precisa ter uma provocação para você mostrar o seu lado bom ou mal. Sim. Então, essas servem também para ajudar as outras pessoas a evoluir ou envolver. O que vocês não entendem, que é bem complexo, é que
Você evolui para os dois lados. Você pode evoluir para o lado bom ou para o lado ruim. Tudo é evolução de energia. Uma pessoa, esses líderes das falanges, os dragões, eles estão se aproximando de novo da energia primordial. Pelo outro lado, é o equilíbrio. Demora milênios. Demora milênios. Para quanto tempo a gente vai voltar para a casa do Pai? Milênios. E esses espíritos que são mais endurecidos, muitas vezes, eles vão ter a oportunidade de encarnar numa família que não tem laços de consanguinidade, mas é uma família amorosa, equilibrada, que tem moral. Daí esse ser vem nessa família, é aquele filho difícil, aquele filho terrível. Ou ele pode reencarnar no meio dos bandidos para ser o chefe dos bandidos. Então, o mas quê? um dia ele volta. Nenhuma ovelha ficará perdida. Mas ele não precisa voltar sendo santo. Ele pode voltar no outro extremo. A energia é matéria e antimatéria. Uma não existe sem a outra. É isso que as pessoas ainda não... É difícil falar, mas tem. A gente precisa daqui de uma pessoa ruim para a gente mostrar as coisas. Precisa ter luz para mostrar a escuridão. Do mal, ele faz uma outra pessoa evoluir. Isso, e ele está fazendo bem, entendeu? Eu pensei, eu estava perguntando essas prioridades, por exemplo, de tanta gente precisando reencarnar, que está muito mais próximo desse bem maior, e aí, de repente, mas os grandes mestres mestres da escuridão, eles já não têm capacidade de reencarnar aqui. Tanto que esses dragões, eles não vão reencarnar aqui, eles vão para outro planeta. Por isso que eles sabem isso. Por isso que eles sabem, por isso que eles querem destruir. Na verdade, esses dragões eram as grandes pessoas más do 5º planeta que existia aqui na Terra, no sistema solar. Que eles explodiram. Que era o que eles queriam fazer aqui com a Terra. Mas graças a Deus estão conseguindo não fazer. Então é muito mais complexo que a gente pensa. Fica muito mais bonitinho. Eu vou evoluir, eu vou sempre para frente. Eu vou evoluir, eu vou sempre para frente. Você vai sempre para frente, de um lado ou de outro. Porque as moradas são infinitas, né? De oportunidade, de padrão. Então, necessariamente, o processo de aprendizagem não é só no planeta Terra. Isso, exatamente. De repente, num outro planeta vai precisar de uma pessoa firme, uma pessoa dura, para resolver um problema que eles têm lá. Complexo, né? É muito mais complexo do que parece. Eu poderia vir muito bem falar assim, não, é tudo bonitinho, vamos para frente. Esse é o legal. Esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós estamos de um lado que é para levar para coisa boa. Mas não pode esquecer que não pode julgar ninguém. Esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Não. É tudo uma coisa só. São todos obras de uma pessoa, de uma energia. Vem todos do mesmo lugar. Então, se a gente julgar que a Luzia é ruim e o Dani é bonzinho, a gente tá errado. Entendeu? Então a gente tem que estar num caminho, o nosso caminho é de coisas boas. Mas não adianta julgar, a gente tem que dar para eles essas coisas boas, para a pessoa entender que é mais tranquilo. Porque você evoluir não é fácil. Então, esses covões são desses aí que aceitam um copinho de pinga para fazer o mal. Isso. Não, esse não tem nem mais estrutura. Não tem mais consciência. Ele ficou tão preso no pensamento dele que esgotou todo o corpo físico, todo o corpo duplo etérico. Ele comprou todo o duplo etérico, o espírito dele se encolheu e ficou preso dentro do corpo mental dele, pensando sempre a mesma coisa. E às vezes se perde esse princípio inteligente. Ele não tem mais nada. Pode ser Perde que tem vida. Oxi, mas Não pode falar. tem o princípio da segunda morte. Você pode morrer. Olha só. Você pode perispíritos. o perispírito morrer. Você pode morrer o perispírito. Você acha que você vai para o outro lado e não vai morrer? Você pode morrer. Se você entrar nessa circulação de coisa ruim, você morre de novo.
A sua matéria é desintegrada e volta para se formar outras coisas. A centelha divina É. está ali. Está ali. Só que ela pode se perder. Ela pode voltar. Não, não Sim, perder não. não. Você já. O espírito se perde, que o espírito que essa centelha criou se perde. Então, como se começasse tudo de novo. É. Exatamente. Lá da Nemo. Isso, É. da Mônica. É muda. Eu sempre troco a moda com a Nemo. Certo? Então, nada se perde. Essa lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo Só se volta ao transforma. princípio. Só volta ao princípio. E essa Que é onde nós vamos. Você acha que quando o cara lá tá lá no alto, ele volta. E ele, em vez dele ser ele, mais ele é o todo. Como é que são os jupiterianos, por exemplo? E todos são iguais. Quando faz mal para um, faz mal para todos. Quando faz bem para um, faz bem para todos. O trabalho, um depende do outro. É isso que a gente não entendeu ainda. Que a gente é uma coisa só. é a mensagem que é passada para as crianças do grupo, uma coisa só é boa se for bom para Para todos. todo mundo. Esse é o grande princípio. Amai-vos uns aos outros, como como a si mesmo, ou como ele se amou, assim mesmo, você tem que amar os outros. Amando você e amando os outros, é tudo igual. É por isso que você tem que atingir esse ponto de você se amar tanto para conseguir ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Porque só assim você vai sentir o que é estar no lugar do outro, né? Você não quer aquilo pro outro, porque você não quer isso pra você. Exatamente. Eu ouvi uma afirmação essa semana: eu preciso me amar porque eu tenho a essência divina em mim. Então, se eu me amar, eu estou amando Deus. Porque Ele existe em mim. Isso. Existe em todo mundo. É um jeito diferente, que a gente acha. A gente acha que amar a Deus é rezar, ou ir na igreja, ou vir no centro, ou acender uma vela, ou... Não. Amar é você se amar. Eles falam direto, onde é que está Deus? Está dentro da gente. A gente começa se amando, porque só a gente se amando a gente consegue amar os outros. Uma coisa que o Sete coloca, que eu entendo que é fundamental, ele fala para pegar o espelho. Porque a gente usa, a irmã se fala das máscaras, né? Não máscara como uma coisa falsa, mas as nossas facetas da personalidade. Na verdade, máscaras são esconderijos que você coloca na sua frente. Você Vai fala, vivendo. tá tudo bom pra mim, tá tudo bom pra mim, mas por dentro você tem um monte de coisa fazendo errado. Convivo com alguém, faz de conta que socialmente, mas o meu sentimento não é esse que eu estou A história do pai que na rua tá com a mulher, tá com os filhos, tudo bem, em casa bate, judia. Isso é a maior máscara do mundo. E que às vezes você até se convence que aquela máscara é a tua cara mesmo. Isso, por isso olhar no espelho e você se enxergar. Porque a hora que você se enxerga, você fala, pô, eu tô precisando melhorar isso. Eu tô precisando, nessa vida eu vou conseguir um pouquinho, ou posso conseguir tudo. Na próxima, você já tá. Então, a hora que você estiver no umbral, você já venceu algumas coisas. Vamos dizer então que o umbral é o espelho. O umbral é o espelho, onde você vai se enxergar. Outro dia eu estava em casa e eu estava passando por uma situação, não sei o que, direita, e eu já tinha me olhado no espelho. Só que aí veio na minha cabeça que o C7 tinha falado comigo uma vez. Assim, se olha no espelho, tenta se conversar. Na hora eu estava assim na cozinha, eu voltei, me olhei no espelho. Mas eu olhei agora há pouco e não me enxerguei, agora que eu estou me enxergando. Aí eu comecei a... É um trabalho Então, constante, né? acho que ficou bem definido. O umbral é o espelho. É você olhar no espelho e se enxergar. Então, você pode chegar lá no umbral e brigar com todo mundo. Ir lá pro meio da... não quero me ver, vou lá. Não, no mundo só tem droga e vou lá. Continuo na droga, continuo na bebida, continuo no... É isso que é umbral. Umbral é espelho. Perfeito. Vamos lá.